Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa que discute e debate as questões relacionadas à administração pública nos âmbitos federal, estadual e municipal. Hoje nós vamos entrevistar o delegado de polícia aposentado, o Dr. Raimundo Nonato Siqueira. Dr. Nonato foi delegado de polícia por 38 anos, ele também atuou na Polícia Militar, ele tem formação como químico e é também paraquedista. Durante 9 anos ele foi o delegado do COP, que é um dos setores estratégicos da Polícia Civil aqui do estado do Paraná e um grupo operacional que combate efetivamente o crime no momento em que ele está acontecendo. Também o Dr. Nonato Siqueira, ele foi diretor de segurança da Itaipu Binacional e hoje ele coordena o setor de inteligência corporativa da Uninter Educacional, do Grupo Uninter. Eu quero dizer que conheço o Dr. Nonato há muitos anos, inclusive a sua irmã, Cida, que foi também escrivã de polícia, seus outros irmãos, e o Dr. Nonato é um exemplo de um policial dedicado à causa pública. E todos os amigos que eu tenho na Polícia Civil e na área de segurança têm o maior respeito pelo Dr. Nonato Siqueira e eu, particularmente, também tenho. Quero dizer que é uma honra muito grande poder entrevistá-lo, o senhor que é uma legenda viva da segurança pública no Paraná. Hoje nós vamos falar um pouco de segurança corporativa, mas eu gostaria que o senhor também, doutor Nonato, abordasse como é que surgiu essa sua vocação de trabalhar na área de segurança como policial, primeiro policial militar, depois como escrivão e posteriormente como delegado de polícia, onde o senhor tem uma carreira respeitada até hoje por seus colegas de corporação. Por favor, doutor Nonato. Muito obrigado. É uma honra, um prazer, professor Jorge, estar aqui ao seu lado fazendo... Então aqui nós íamos trocar em uma série de confete, mas não é confete, é uma constatação da realidade. Porque nós nos conhecemos há muitos anos, nós ainda éramos cabeludos. Professor, o Peter teve que passar um pó aqui para tirar o brilho das nossas carecas, né? Então, começamos. O professor Jorge tem uma bagagem muito grande, mas muito grande, porque ainda buscava as notícias quando era aquele chamado de foquinha, né? Que era desde do IML, as delegacias, noite, passando, e quantas vezes nós tivemos ali trocando informações, o senhor colhendo as coisas para dar notícia para aquela coisa. Então, eu acompanho a sua labuta, a sua luta, a sua perseguição no dia a dia das coisas, e uma caminhada maravilhosa que o senhor fez, né? Que lhe tornou assim, olha, 30 anos aproximadamente como vereador, é preciso ter cancha. Então isso lhe deu uma bagagem, uma qualidade, suplente de senador, se arvorou aí, ser candidato a governador do estado, mas mercê de suas qualificações. Ninguém vai se jogar numa empreitada dessa se não souber. Então, o senhor tem uma bagagem muito grande. Bom, feita essa troca de confetes, mas que são reais, eu queria dizer uma coisa. A gente não inventa as coisas, porque o tempo registra, o tempo tem uma tábua de mensuração que registra o nosso caminhar, né, professor Jorge? Então, isto que está aí posto. E eu, sinceramente, lhe admiro muito. Lhe admiro, sabe por quê? Pela sua humildade. Obrigado, doutor. E eu aprendi a ser bastante humilde. O nosso mestre, às vezes, acha que a gente tem que ser um pouco mais sério, mais sisudo, porque é delegado. Eu gosto de brincar, porque da brincar você leva alegria, você leva tudo.
Então, isso não quer dizer que você seja... Né? As pessoas, muitas, às vezes, enganam. Não é? Eu dei muita aula aí no interior, Foz do Iguaçu, Londrina e tal, nas faculdades, e própria na Escola Superior de Polícia, há muito tempo, né? Os cursos difíceis, cursos pesados, de ação policial, curso de toxicologia, né? Ensinando origens, causas e efeitos das drogas, e mesmo investigação, que é uma coisa que não se ensina. Investigação a gente aprende muito mais com as esposas em casa. As mulheres sabem muito para nos ensinar. Olha, o senhor falou uma coisa interessante. Investigação não se ensina, se aprende na prática, é isso que o senhor quis dizer? Olha, a primeira coisa, professor, é o seguinte, há que se ter uma vocação para a coisa. Porque você tem que aprender, olhar e ver. Muita gente olha e não enxerga, não vê o que está vendo. O que está acontecendo? Eu fiz muito teste com alunos, eu dizia, você vai na outra sala e veja o que tem lá. Tem uma sala com as cadeiras, quadro negro, tá lá. Ele ia lá e dizia, voltar, professor, não tem nada. Mandava outro aluno ir lá, veja naquela sala. Não tem nada. E tinha algum que dizia, só tem uma mesa e as carteiras. Então ele viu alguma coisa. Uhum. Então eu digo que investigação assim é um quadro, uma paisagem. Um quadro, né, de pintura. O senhor divide o quadro em 4, é fácil de... Divide em 10 também é fácil, mas se divide em 100 pedacinhos, ainda fazer umas curvinhas, umas coisas, que o inglês chama de puzzle, você procura de achar aquilo lá, encaixar as pedras. Então eu sempre ensinei, quando pude, que investigação é isso, você tem que encaixar as pedras. Primeiro você vai pelas cores, as cores, mas tem lá no final uma cor que não encaixa. Então tem que encaixar as quadras. Aí são as investigações dos grandes crimes que estão aí. As pessoas, às vezes, não conseguem encaixar, porque não sabem procurar, porque não olharam, porque não tem aquele tino da coisa, porque tem que ter, além da vocação, a vontade. Então, eu digo assim, para investigar precisa 3 coisas. Primeiro, conhecimento. Segundo, a determinação. Né? A determinação. E terceiro, a vontade de fazer. Não adianta você saber fazer e não querer fazer. Não adianta saber querer fazer e quando que você... Amanhã, depois... Então, é muito sério as coisas. Quando o senhor coloca conhecimento, doutor Nonato, o senhor fala o conhecimento do processo ou o conhecimento daquela realidade? Bom, são 2 partes, né, professor? O senhor sabe que tem a teoria e a prática. Evidentemente que para conhecer você tem que buscar, tem que estudar. Tudo é assim. Sem um estudo você não chega a lugar nenhum. E desenvolver a prática. As pessoas às vezes têm a teoria, mas não desenvolvem a prática, porque não gostam. E até porque não tem o elan, não tem o feeling, não tem aquela determinação, aquela vontade. E às vezes é até próprio da personalidade de cada um, da vontade de fazer. Então, eu, enquanto delegado, durante todo esse tempo, tive a oportunidade de ser daqueles administrativos, como nós tivemos delegados aí, fabulosos, eles faziam curso de juiz só para passar e veio não querer assumir lá. Viu, tá aí Almir Chagas Vilela, Hamilton Soares Canfield, né, até conhecido como Lorde, são uns administrativos de altíssima qualidade. E tem que ter aqueles burros de carga, como eu sempre fui, gostar da rua, de campo, como o senhor sempre foi, né, gostar a noite toda, buscando a notícia e tal, para levar naquela coisa. Então eu digo assim, eu sempre fui um operacional, em todos os lugares, em que pese, às vezes eu tinha, no COP, 6, 8 delegados lá, não digo subordinados, outros colegas, mas quando eu era chefe do COP, mas eu sempre fiz questão de sair, em todas as diligências que pude sair, tudo eu saía. E sempre fui um eterno aprendiz. Porque hoje eu estou mesmo aposentado, mas ainda sou um tira, me considero um tira. A União da Polícia Civil, os tira aí sabem disso, que eu estou com eles direto. Aliás, até sou presidente do Conselho Deliberativo da União da Polícia Civil, até hoje. E eu peço para sair, eles não querem que saia, como o Vida está lá, o presidente. A gente faz grandes trabalhos. A União da Polícia Civil é hoje a mais próspera no país. Patrimônio que nós temos, você lembra do doutor Gidalto, o patrimônio que nós temos aí na praia, sede própria que nós temos aqui em pleno centro da cidade, nosso clube de campo, é espetacular, com piscina, com tudo, para a família. Quer dizer, então, ninguém fala que,
roubaram ali, teve desvio, teve isso, não. Então, com seriedade, o trabalho sério que Aliás, nós eu levamos. quero fazer uma parte que há mais de 20 anos eu sou sempre o jornalista responsável da revista lá da Polícia Civil. Sim, com certeza, a gente conhece isso. Então, professor, agora, quando nós, na Itaipu, também nós desenvolvemos um trabalho, porque em 1992, a Itaipu deixou da área de construção para produção. E aí a gente teve o privilégio de ser escolhido, requisitado pelo governo federal, presidente da República, para desenvolver aquele trabalho lá de modificação, não é? E é um trabalho, mercê dessa que eu digo, que eu louvo sempre a humildade e o conhecimento que tem que ser. Na nossa época, acabaram as greves. São 4 sindicatos paraguaios e 4 brasileiros, greves e greves e greves, greves. Então, sabe como é que a gente terminou a greve lá? Fazia 2 meses, nem 3 meses fazia que estava lá, e eu cheguei um dia, ó, a greve vai ter aí, o pessoal tudo pegando os chamados direitos humanos, os cacetetes desse tamanho e tal, para ir para lá, não pode deixar, não dá. Nós não vamos, que são todos irmãos, filhos da mesma viúva, como é que não precisa? E o pessoal disse, acho que esse neguinho aí, ele que vai lá para frente. E eu fui para frente. Conversar com o pessoal lá, com aqueles, porque o pessoal de greve, assim, eles gostam de ser policiais, que ficar no portão, você passa, você não, você passa. E tem aquele que fica ali, esse pode, esse não. Então você entra naquele clima deles, pode fazer isso, mas faz assim, ó, deixa passar os médicos só da geração, enfermeiros aqui, e vamos aqui, rapaziada, vamos, eu fico junto com você. E o pessoal chamando, porque a gente que é diretor, é gerente, é chefe, sabe? Nessas sindicatos aí a gente passa por pelego. Eu nem sabia bem o que era o pelego, mas pelego. E os próprios que estavam ali passam a defender a gente. Então isso aí fez com que a gente criasse um clima, e um clima salutar, e que acabou. A greve na Itaipu, isso aí. Não pelo meu mérito, mas uma campanha que fizemos. Outro dia, doutor Nonato, eu encontrei uma pessoa lá de Foz do Iguaçu, e ela, daí eu comentei, falei não sei o que, numa conversa, falei do seu nome. Ele disse, o Nonato Siqueira, o melhor delegado que Foz do Iguaçu teve. O senhor enfrentou muitos problemas lá em Foz, né? Quantos anos o senhor atuou lá? Porque lá é uma região crítica da área de segurança. Foz do Iguaçu, a gente foi para lá quando era difícil. Até nós éramos em 2 delegados somente, e eu era operacional, e o doutor Frederico Alfredo Pedroni era titular, mas a região, toda a fronteira tinha um chefe, um chefão, que era chefe do contrabando, um chefe de tudo da fronteira ali, até por ter sido militar, era um elemento que dominava tudo, pagava tudo no dinheiro, quadrilhas, tinha pistoleiro de aluguel, tinha tudo. Daí eu tinha 2 situações naquela época. Ou você compartilhar com aquele mando do famoso Sargento Reis, do rei da fronteira, ou de um lado ou de outro. Então eu, como tenho um amigo, sempre tive um amigo, eu tenho um amigo inseparável, que chama Jesus Cristo, e eu converso muito com ele. De forma que os méritos assim eu não avoco para mim, mas eu avoco pela bênção de Deus que sempre me protegeu nesses momentos. Eu disse, não, eu não vou. As tentações como eu, policial negro e pobre, e químico, e quando eu me formei em química eu tive que defender tese, fui para a Brahma, fazer, veja que ironia do destino, sem nunca ter ingerido uma bebida alcoólica. Eu acho que não chupei nem bala de licor. Então as pessoas enganavam, negro, pobre, tal, deve ser corrupto e cachaceiro. Não é? E aí não está. Nunca bebi na minha vida. Que o doutor Nonato, ele não põe uma gota, nem uma cervejinha, nem um vinho. Não, nem vinho, nem nada. E o senhor faz um vinho muito bom, de altíssima qualidade. Né? Eu estou aprendendo. Que eu vejo falar, mas não experimentei. De forma que aquela situação,
Olha, eu sempre tenho que invocar, às vezes a pessoa diz, você é dessa religião? Não, nem vou a igreja nenhuma, não tem igreja. Minha igreja é meu físico, né? É meu corpo, e o universo e Deus comigo. Então, eu segui, Deus sempre me livrou de tudo. E eu pude colocar a casa lá em Foz do Iguaçu em ordem. Sabe por quê? Porque combatemos e acabamos com aquele reinado daquilo lá na época. Não por bravata nem por valentia, mas por necessidade, porque a gente precisava dizer para que veio. Enfrentar aquele crime naquela organizado e aquilo lá. E Foz foi citando e a gente pegou um certo conhecimento. Então, a pessoa diz isso aí, assim, né? Então pudemos desenvolver trabalhos bons lá e Foz do Iguaçu com paz, sucesso, e tivemos bastante sucesso em Foz do Iguaçu. No COP, doutor Nonato, o senhor ficou por 3 gestões, 9 anos. E também o COP é basicamente operacional. O senhor enfrentou grandes quadrilhas. No seu tempo e hoje, que comparativo o senhor faz? Claro, hoje o senhor está fora, acompanha mais pelas notícias, mas me parece que naquela época a polícia atuava mais, ou eu estou enganado? Não, investigava mais, pelo menos? Exatamente, mas o senhor sabe o que acontece. O COP, por exemplo, a gente pode desenvolver trabalhos muito sérios, combatendo até desvio de soja no interior, aquelas... E tivemos a oportunidade de participar de grandes operações aí, como o assalto do Banco do Brasil de Goerê. Famoso, né? Não é? Famoso. A chacina de Carambeí. Não é? Os sequestros e assalto a banco aqui não escaparam nenhum da nossa região. Todos foram presos, resolvemos o problema. E hoje a gente vê toda semana aí o pessoal estourando caixas eletrônicos, né? Então, hoje se fala naquilo que nós estamos procurando desenvolver. Num desenvolvimento de inteligência na polícia, não é? Mas só que a inteligência hoje se coloca até nas portas de casa, né? A porta abre sozinha, fecha sozinha, abre no controle, então a inteligência é muito relativa. Artificial, né? Artificial, né? Mas, eu diria assim, é preciso que a vontade, né, professor Jorge, a vontade de fazer, o saber fazer, daí eu digo que até para você ser humilde tem que ter qualidade, tem que saber fazer, só é humilde quem tem competência. Então, eu acho que a gente tem que, eu não gosto da palavra acho, mas acredito, creio, penso assim, que você tem que ter determinação, conhecer, sabe? Então a gente estuda na escola de polícia, né? ganha um distintivo, qualidade, a arma, e recebe para isso, estuda e se prepara. A gente ainda faz cursos mais, como a pós-graduação de criminologia na Universidade Federal, vai estudando e vai vendo. Então, depois, precisa colocar isso em prática. Agora, é muito tênue a linha do certo e errado, do bem e do mal. E a escolha é nossa. Né, que Deus nos deu a vida, e com a vida o livre-arbítrio, o pensamento, aquilo para a gente decidir. Eu procurei decidir por uma linha, ser um policial, porque eu gosto. A vida, se eu tivesse de voltar de novo, eu voltaria para ser policial e fazer. Mas foi muito difícil. Muito difícil, por quê? Porque eu, até uma certa ocasião, eu disse, quando investiguei a morte do jornalista Antônio Heleno, em Cascavel, disse assim, olha, pensando de madrugada, no quarto do hotel, disse assim, são malgrados os esforços, como é difícil, aqueles que tentam pôr a justiça diante dos bandidos de alto poder financeiro. É muito difícil, porque o oferecimento, a tentação é muito grande, professor Jorge, é muito dinheiro nisso aí, é muito dinheiro. Então é difícil, daí eu digo, só por uma magnitude de espírito, porque a gente passa a ser, investigando, você passa a ser investigado.
São quantos delegados, como é que você investigou, por que fez, que a gente que você é violento, já fez isso, um monte de coisa. E hoje não escapa dessa situação também que nós vemos no nosso país, dificuldade. Aí nós temos que ter muito cuidado, temos que ter, sobretudo, a fé em Deus para ver para o nosso país caminhar numa... Mas nós estamos antigão aqui na Uninter, eu vim para a Uninter atendendo aí um chamamento do professor Wilson Pique, nós já tínhamos aí um relacionamento mais antigo, e atendendo aí. E ele me convidou para eu cuidar dessa parte. Eu fiz uma contraproposta, professor, que gostaria de desenvolver, então, alguma coisa aqui nessa área da inteligência, na área do que a gente conhece. E ele concordou. O que era isso aí? A Uninter já tinha, porque eu conhecia já o espírito e o desprendimento do professor Wilson, do chanceler e dono da Uninter. Ele é um gigante, mas o coração é maior do que ele. Então eu me aproveitei dessa fraqueza dele, de gostar de fazer bem para os outros, e pedi algumas coisas, se pudesse ajudar alguém com uma bolsa de estudo, aquele pessoal da segurança que não tinham condições até para estudar. Eu referia aos escrivães, aos agentes, aos guardas municipais, aos soldados da Polícia Militar, agentes da Polícia Federal. Ele me deu uma liberdade para algumas coisas para poder ajudar, porque eu estudei com fome e com muita dificuldade. Eu quero dar um testemunho aqui, o doutor Nonato. Eu conheço 3 das suas filhas, uma que é juíza, a outra que é advogada e uma terceira que é psicóloga, né? Exatamente. Não sei se faltou alguns dos seus filhos. Nessa vida de policial, não é fácil criar 3 meninas e o senhor se deslocando para várias partes do estado do Paraná como delegado, uma hora em Foz do Iguaçu, depois em Londrina, Curitiba. Como é que foi esse processo todo e o senhor educar 3 garotas e que hoje são destaques na nossa sociedade? A gente sempre pôde transmitir a eles, porque o melhor ensinamento é o exemplo que se dá, né? O exemplo arrasta as coisas. Então, por um exemplo. E a condição de poder, a possibilidade que eu tive de fazer estudar, e eles gostavam. Todos os filhos gostavam de estudar. E eu tenho um filho que ele tem o dom de desenhar, mas está lá mora em Boston, hoje é lá nos Estados Unidos, está lá, casado também, com os netinhos lá que eu já tenho lá, e feliz lá, está bem desenvolvendo profissionalmente, e partiu para o design. Ele saiu para a arte de design, publicidade, essas coisas. Mas as minhas filhas gostavam de estudar, então eu, graças a Deus, tenho um orgulho muito grande, e a minhas filhas aí, a Ana, que me ajuda muito na Uninter, trabalha, é advogada, professora de inglês. Cuida da área de quando ela se formou em inglês, então agora você vai estudar mais alguma coisa. Né? Mais alguma coisa para você aprender mais ainda. Então fez na Universidade de Oxford, na Inglaterra, para ela ter a filosofia em inglês. A outra que é psicóloga, você está formada agora, vamos fazer mais uma especialidade para você. Ela atende crianças e tal, e é um tipo diferente. Ela não tira a criança do local e vai estudar lá e vai fazer essa parte psicóloga lá na coisa. E a outra que é advogada também, é juíza de direito, uma menina aí, mas dura na queda, dura na parada, faz júris difíceis, que eu faço questão de estar, às vezes, com júri, quando ela vê negócio de PCC, de tudo, lá em Santa Catarina. Mas eu gostaria, professor, de dizer aqui, esse é o dia a dia da gente, a família está em primeiro lugar, ama a família, o grande patrimônio que a gente tem. Olha, nós vamos entrevistar sobre outros temas aqui nesse programa o doutor Raimundo Nonato Siqueira, ele que é delegado aposentado de polícia e ele cuida da inteligência corporativa da Uninter Educacional S.A. Eu quero agradecer muito a sua presença, doutor Nonato.
dizer que foi uma aula para todos nós aqui e eu fico muito feliz de ser seu amigo há muitos anos, da sua família, e o senhor que é um exemplo dessa área policial, e não só como policial, mas como ser humano. Muito obrigado, foi uma honra tê-lo aqui no nosso programa Gestão Pública em Debate. Professor Jorge, na verdade, o que era para nós falar, nós nem falávamos. Vamos ter que fazer outro programa. Mas aliás, eu aqui agradeço. Eu não fiz nenhuma pergunta que estão aqui. Eu não agradeço, mas se soubesse, nós podemos falar hoje com felicidade, com a alegria que nós temos, de ter deixado a Uninter no ponto que está hoje. É o que tem uma coordenação de segurança universitária única no país, que tinha que série nós estamos encravados em pontos aí difíceis da cidade, nevrálgico, né? E acabou, nós tínhamos um de 90% no nosso entorno de assalto, de roubo, de perseguição. Hoje está zerado nos nossos locais aí. Nós temos 10 mil pessoas aqui, entre colaboradores e alunos, no centro da cidade, e é uma harmonia espetacular. Nós temos os prédios, 11 polos aqui que são cuidados e tal. E a próxima, nós vamos falar do que é esse gigante, que é essa Uninter, que nós temos 260 mil alunos espalhados por esse Brasil afora, e como o professor Jorge, como testemunha, tem que dar. Nós não estamos só aqui, nós viajamos. Outro dia estivemos em Cuiabá, o professor foi, ele vai abrir caminho, depois eu vou, depois resolvemos, e dizer que nós atacamos os problemas de frente, né? A melhor defesa, que eu digo, é o ataque. Nós atacamos de frente, seja qual for, às vezes temos o problema de falsificação, de engano, de coisas, né? Nesse emaranhado, nesse mundo que nós estamos. E o professor Jorge, como vice-reitor, ele não deixa o chapéu no cabide, não. Ele vai na frente e estamos juntos, e por isso que nós estamos tendo esse êxito que temos. O prazer foi muito meu, é uma honra estar aqui, professor Jorge. Muito obrigado, doutor Nonato. Foi um prazer enorme tê-lo em Gestão Pública em Debate.